Efésios, agora nós entramos no capítulo de número 2. Efésios, chegamos no capítulo de número 2, verso do 1 ao 3. O texto diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui Paulo parece que dá uma pausa na oração, como nós vimos no domingo anterior. Nós tratamos no domingo anterior oração e soberania. A gente tratou como Paulo, a gente falou e mostrou como Paulo orava. E mesmo assim ele cria numa soberania de Deus. Ele estava orando pela igreja. E que parece que Paulo interrompe a sua oração, que ele começa do versículo 15 até o 23 do capítulo 1. Parece que essa parte do capítulo 2 Paulo ignora. Ele estava falando sobre uma oração e mostrando como ele orava por aquela igreja. Parece que o capítulo 2 aqui está muito mais linkado do capítulo 1, do verso 1 até o 14, do que propriamente dito com aquela oração. Parece que existe um hiato aqui. Parece que Paulo esqueceu o que estava falando. Deu um branco nele. E ele começa falando: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eu acredito que isso não faça parte da oração. Parece que Paulo aqui estagnou a oração. Ele termina a oração no versículo 23, o qual é o seu corpo da plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Ali termina a oração de Paulo. Porque no capítulo 2, isso não tem muito nexo. Parece que Paulo parou aqui. O tema da mensagem hoje é o estado espiritual da humanidade. Como nós nos encontrávamos antes da graça salvadora de Cristo chegar até nós. Paulo para a sua oração e começa a descrever o estado. É interessante que esse estado não é só para os gentios, é para os judeus também, para aqueles que receberam a lei de Deus. Paulo escreveu: deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Deus os regenerou, Deus deu vida para eles espiritualmente, pois naturalmente o ser humano ele nasce cego, morto e incapaz para as coisas espirituais. O ser humano nasce morto. Parece uma utopia, uma contradição falar isso. Mas o ser humano natural, ele é morto espiritual. E morto, a palavra aqui significa morto mesmo. É como se estivesse no caixão. Chega na frente do caixão do morto e diz para ele: eu te amo. Ele não vai ouvir. Diz para ele: levanta. Ele não vai ouvir. Chora sobre ele. Cai as suas lágrimas sobre o caixão. Não acontece nada com o morto. Ele não sente as lágrimas. Ele não sente o calor humano. Ele não sente nada. Esse é o estado do ser humano natural. Muitas vezes eu já ouvi essa pergunta e já me fizeram até essa pergunta: o que eu preciso fazer para ir para o inferno? Absolutamente nada. Nasça, cresça, reproduza-se e morra, tu estará no inferno. O ser humano natural, ele nasce morto em delitos e pecados. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Naturalmente nós nascemos cegos para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Se Deus não nos der vida, como o apóstolo Paulo está dizendo, Ele vos deu vida. Ele está falando a pessoas que já receberam essa vida. Ele está falando a pessoas que já chegaram a essa vida, não por meio de esforços dela, mas porque Deus deu. O texto é claro: Ele vos deu vida. Ele. Não foi uma ação tua, foi uma ação dele, Deus, o Pai, o Criador, por meio de Cristo. Ele deu vida. A gente pode ir para 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, o verso de número 14. Olha o que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto. Ele diz assim, ó: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está dizendo que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus.
Naturalmente o homem é avesso às coisas de Deus. Ele não pode porque parece loucura para ele. Parece loucura quando chega uma pessoa e diz, tu é morta em delito e pecado. Não, eu sou vivo, eu sou vivíssimo. Eu já vivi, eu estou vivo. Tu está vivo carnalmente, espiritualmente não. É por isso que Paulo vai dizer, o homem natural não discerne as coisas do Espírito de Deus. Nós nascemos mortos nessa condição. E hoje, na igreja brasileira, é enfatizado o ao contrário. Nós perdemos a capacidade de mostrar o quanto as pessoas, naturalmente, elas estão indo para o inferno por conta dos seus delitos e pecados. E muitas vezes nós temos medo de dizer isso. Colossenses 2,13. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo escrevendo à igreja de Colossos. Ele vai dizer a partir do versículo 13 o seguinte, de Colossenses 2. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava em ordenâncias, o qual era prejudicial, removeu inteiramente cravando na cruz. Olha o que Paulo vai dizer à igreja de Colossos. Ele e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão, ou seja, pela incredulidade, pela capacidade de não crer, porque nasce morto, ele vos deu vida juntamente com ele. E como isso? Perdoando os pecados. Como é que eu sei que eu estou vivo espiritualmente? Quando eu entendo a cruz de Cristo. Nós nascemos mortos porque nós não entendemos a cruz. No momento que eu entendo a cruz, eu estou vivo. E não é um entendimento simplesmente intelecto e psique. Tu saber o que significou, o que Cristo fez. Não. É um entendimento que te leva literalmente à cruz, de uma forma com que a cruz é aquilo que tu tem como meta para viver. Ser parecido com Cristo. Ser imitador de Cristo. Entender que você é salvo pela graça e somente pela graça. Só por isso. Aí você pode dizer que você foi salvo. Enquanto não souber literalmente o que foi feita na cruz do Calvário e tentar viver de uma forma digna da cruz, a gente não foi salvo ainda. E Paulo está dizendo, e vós, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. João 5,21 também. João 5. João 5,21. O ventilador ajudou, desmarcou o que estava marcado. João 5,21. Olha o que Jesus está explicando a missão dele, o que ele vai fazer e qual a finalidade dele ter vindo. Ele vai dizer o seguinte, pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O texto é claro, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus Cristo vivifica aqueles que Ele quer. Aqueles que são seus, aqueles que foram dados por Ele na eternidade pelo Pai. Jesus é quem vivifica. É necessário ser vivificado. O termo é esse. Para que a gente venha entender a cruz. E no versículo 2, nos quais, depois dele falar de vossos delitos, que a gente andava morto nos delitos e pecados, ele vai dizer, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Note bem o que o texto está falando, nos quais andastes outrora. Ou seja, Paulo aqui está dizendo, vocês andavam assim antes. Paulo está lembrando incrivelmente os crentes como eles andavam. Olha, eu vou lembrar vocês como é que vocês andavam. Vocês eram mortos nos delitos e pecados de vocês, e isto vocês andavam anteriormente. Anteriormente, antes de conhecer Cristo. Depois de conhecer Cristo, tu não pode andar assim.
Paulo está dando um duplo recado. Olha como vocês viviam, não vivam mais daquela forma. Vivam de uma forma digna, Paulo vai falar. Vivam de uma forma digna da cruz do Evangelho. Nas quais andaste outrora. Segundo o quê? O curso deste mundo. Mundo aqui não é o cosmos, a criação. O mundo aqui está referindo à humanidade caída, o sistema mundial, aquilo que rege o que as pessoas fazem. Segundo o curso desse mundo. Aqui não representa simplesmente a criação física, vamos dizer assim. Mas remete à ordem do mundo. Aquilo que o mundo implica e coloca como regras pré-estabelecidas por ele para que as pessoas vivam. O mundo aqui se aplica a pessoas caídas em mortas e delitos e pecados que criam a sua forma de viver, as suas leis pecaminosas. A última tendência da moda, a última novela, o último telejornal, a última tendência mundial. Tudo isso está englobado nesse curso deste mundo. Curso desse mundo, segundo o que o mundo rege. E o que o mundo rege não é legal. O que o mundo rege não é legal. Porque o mundo não é regido pela palavra de Deus. O mundo nasceu morto em delito e pecado. As pessoas nasceram mortas em delitos e pecado. E as pessoas que seguem o curso desse mundo, elas fazem segundo o príncipe da potestade do ar. O príncipe desse mundo, Satanás. E aqui que é interessante a gente fazer uma distinção e analisar bem. Eles eram mortos em delitos e pecados. Cristo deu vida a eles para que eles venham entender, compreender as coisas de Deus. Vivificou eles. Explica que eles andavam outrora nesses delitos e pecados, eles estavam mortos. Segundo o curso do mundo, ou seja, fazendo a vontade do mundo, o que o mundo achava legal, a última moda, a última tendência, o último telejornal da rede esgoto. Tudo isso. Eles seguiam assim. E eles agora, eles também, melhor dizendo, andavam segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Gálatas 4, do verso 1 ao verso 3. Paulo vai deixar um entendimento aqui. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores, curadores e até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, ou seja, tínhamos um entendimento menor, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do quê? Do mundo. Olha como Paulo explica a escravidão do homem naturalmente. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam na lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e, portanto, aí sermos filhos de Deus. Porque senão tu é filho da desobediência, filho do mundo, anda segundo o curso deste mundo. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Todos aqueles que andam segundo o curso desse mundo, eles têm um pai. Eles têm uma filiação natural, eles são filhos naturais de Adão, que transgrediu a lei de Deus, o mandamento de Deus, por isso ele morreu em delitos e pecados, e consequentemente toda a raça humana vem por trás, seguindo o mesmo curso. E olha o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 4. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Nós somos escravos daquilo que servimos. Lembra que Jesus disse que o homem é escravo daquilo que faz? Se você comete pecado, você é escravo do pecado. Se você é escravo do pecado, você não pode se libertar dele, a não ser que alguém venha e pague esse resgate e te liberte. É necessário
entendermos a morte espiritual do homem. A morte espiritual do homem. O homem nasce morto, incapaz, filho da ira. Segundo o curso desse mundo, o homem segue a liderança e o design imposto por Satanás, o príncipe da potestade do ar. 2 Coríntios. Capítulo 4 de 2 Coríntios. Segunda Coríntios 4, verso 4. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos ler o versículo 3 também para ficar mais claro. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. As pessoas naturais que seguem o curso desse mundo, eles são cegados. São cegados por quem? Por Satanás. Para que eles não vejam a glória do Filho de Deus, que resplandece no seu Evangelho. A gente muitas vezes quer pregar o Evangelho às pessoas. Só que antes de pregar o Evangelho, a boa notícia, nós temos que pregar a má notícia para as pessoas. É que elas nascem mortos em delitos e pecados. Geralmente, pode ter certeza absoluta, pode anotar e pode ter certeza que um evangelismo que vai dar errado é quando você diz, Jesus te ama. Ok, que legal. O pecador se sente confortado com isso e vai seguir a vida dele normal. Agora, quando você chega para um pecador e mostra para ele o estado dele natural, chega para ele e mostra como ele nasce naturalmente. Olha aqui, esse aqui é o teu estado natural. Era o meu estado natural. Eu vou falar um pouquinho de mim para ti. Lê Efésios 2, do 1 ao 3. Isso aqui era tudo eu. Eu estou descrevendo eu. Assim como eu estou te descrevendo agora também. Eu estava na mesma situação. Andando segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade do mundo e que Satanás pré-ordena aos seus filhos. Deixa eu te dizer uma coisa. O ser humano é uma mula. Lutero disse isso. Ou você é montado por Deus, por Cristo, ou tu é montado por Satanás. Você tem dois seres que podem guiar a sua vida. Cristo ou Satanás. Não tem outra escolha. Ou é Cristo ou é Satanás. É necessário fazermos a escolha certa. É necessário que Cristo resplandeça. É necessário que a gente pregue o Evangelho. Mas primeiro dá a má notícia. Olha, a nossa má notícia é essa. Nós morremos em Adão. Nós nascemos mortos em delitos e pecados. Nós precisamos ter vida. Como eu consigo essa vida? Creio em Jesus Cristo. Mas eu não consigo por mim mesmo. Ótimo, está pronto para receber a vida. Quando a gente entende que a gente não é autossuficiente, que a gente por nós mesmos a gente não consegue, está pronto, está prontíssimo para nascer um novo homem, uma nova mulher. É quando a gente entende que a gente não tem mais força. Enquanto tu se acha autossuficiente, tu está debaixo do governo de Satanás. No momento que tu entende que tu não tem condição nenhuma, que tu é mísero, morto em delito e pecado, que naturalmente tu não entende as coisas de Deus, aí tu está pronto. Aí tu está pronto para receber a vida. Mas o interessante é que o príncipe desse mundo ele tem um destino. Em João 12, 31, a gente vai ver o destino de Satanás. João 12, 31 diz o seguinte. Então, o verso 30. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, mas sim por vossa causa. Chegou o momento que será julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quando Cristo chega num pecador, ele expulsa o príncipe da vida do homem, Satanás. E o próprio homem, ele arranca. Ele arranca fora as vontades carnais do homem,
Não estou dizendo que depois da conversão tu vire um santo. Que tu nunca mais tu vai pecar e tu não vai sentir vontade de pecar, não. Mas aquele que te guiava sempre para um caminho não existe mais, porque Cristo o expulsou, o tirou de lá de dentro. A ação salvífica é monergista. Deus vai lá e arranca, tira de lá de dentro. Mas ainda tem fagulhas e resquícios disso, que só vai ser extinguido na eternidade, no novo céu e na nova terra, onde nós seremos transformados. Mas enquanto estivermos aqui, infelizmente, vai ser assim. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui me parece que Paulo literalmente está juntando judeus e gentios. Parece que a argumentação de Paulo aqui está dizendo, olha, todos nós, os judeus, Paulo se inclui, todos nós. Não é porque nós recebemos a lei, os mandamentos, a Sagrada Escritura do Antigo Testamento, que nós éramos diferentes. Não. Nós andávamos iguais. Todos nós. Paulo vai dizer, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Judeus e gentios andavam debaixo disso. Como é que um judeu pode ser liberto do pecado? Crendo no Messias, na obra do Messias. Se ele não crê na obra do Messias, que já veio, já morreu naquela cruz do Calvário, ele está morto em delito e pecado. Ele pode ser um grande judeu, guardar toda a lei. Ele pode fazer todos os sacrifícios, todos os rituais de purificação, guardar sábado. Não importa. Ele não crê no Filho de Deus. Ele não crê no Messias. A única forma de nós sairmos desse estado de morte espiritual é crendo no Messias. Eu me deparo todo santo dia no grupo de teologia que eu tenho no WhatsApp, no qual eu administro junto com outros irmãos, pessoas judaizantes, que começam sempre com a mesma ladainha, de viver debaixo das leis do Antigo Testamento. Você precisa fazer isso, aquilo, aquele outro, e andar assim assado para poder glorificar Deus na sua vida, porque você tem que guardar sábado, porque você tem que guardar a lei de Moisés, você tem que fazer isso, porque um até teve a capacidade de me dizer que Paulo, veja bem, Paulo continuou guardando a lei mosaica no sentido de rituais, purificações, ordenanças, tudo isso. Eu mandei um texto de Filipenses para ele, fazendo algumas perguntas. E ele não me respondeu. Filipenses capítulo 2, até mandei para ele, não, infelizmente. Colossenses também. E ele não me respondeu. Se Paulo seguia a lei, por que Paulo escreveu isso? Porque ele considerou como esterco as coisas que ele fazia no passado. E o que ele fazia no passado? Vamos lembrar, ele era judeus de judeus, da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu, zeloso, hebreu de hebreus. Paulo considerou isso tudo como esterco, perca, porcaria, por causa da sublimidade do amor de Cristo, do conhecimento de Cristo Jesus. Judeus e gentios são, por natureza, aqueles que não creem no Messias, filho da ira. Embora a Bíblia chame eles de filhos da aliança, um verdadeiro filho da aliança é aquele que entende que Deus enviou o seu Filho para remir o seu povo. Aqueles que não entendem isso, infelizmente, eles são filhos da desobediência. E, entre aspas, dentre os filhos da aliança, existem os filhos da desobediência dentro daquele povo. É por isso que nem todo judeu é de fato um israelita. E nem todo crente dentro da igreja é de fato um cristão. Paulo vai continuar explicando. Judeus e gentios andavam mortos em delitos e pecados. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Para mim é a melhor síntese, vamos dizer assim, do pecado original que Paulo mostra. Romanos capítulo 3, do verso 3 até... Romanos capítulo 3, vamos ler só o versículo 23, porque todo Romanos 3 trata do pecado original. Mas é interessante que o Paulo diz no versículo 23 de Romanos 3, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado
gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, ou seja, sem, vamos dizer assim, sem esforço humano nenhum, é salvo pela graça gratuita de Deus, por meio de quem? Por mediação que é em Cristo Jesus, por meio do seu sangue. Todos pecaram e carecem da glória, judeus e gentios. Ninguém se escapa. Todos estão no mesmo barco. Esse é o estado natural do ser humano. Todos nós andávamos outrora assim, judeus e gentios. E se nós fomos salvos, é simplesmente pela graça e pela graça somente. Mediante a fé em Cristo Jesus e na sua obra redentora. Quando nós entendemos isso, nós entendemos a graça, nós entendemos a salvação e nós fomos salvos. Enquanto não entendermos isso, não existe graça, não existe salvação e nós não fomos salvos ainda. É necessário, volto a refrisar, estou frisando novamente, é necessário entender a má notícia primeiro. Enquanto a gente não entender, Lutero disse isso, enquanto a gente não entender a má notícia, a gente não entende a graça e a gente não entende a salvação. Enquanto não entendermos a graça, não existe salvação. Quando não entendemos o pecado original, não existe aquilo, não existe o porquê de nós entendermos que nós necessitamos de salvação. Então é necessário entender o estado natural da humanidade. Paulo vai continuar dizendo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O ser humano natural ele faz a vontade da carne, por quê? Porque ele é carnal. Ele é literalmente só carne, não há nada de espiritual nele. E por que isso? Porque ele pecou no Jardim do Éden, ele desobedeceu a Deus. Ele fez a vontade da quê? Ele fez a vontade do quê no Jardim do Éden? Fez a vontade dele, da carne. Deus falou, não coma. Ele foi lá e comeu. E olha o que Paulo diz aqui. Veja bem, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, o ser humano natural ele só faz uma coisa, vontade carnal. Ele tem pensamentos carnais. Ele é morto, ele não consegue entender as coisas espirituais. Ele não tem desejo pelo que é espiritual, que é Deus. Por que Jesus disse que ele buscava verdadeiros adoradores que adorassem em espírito e em verdade? Esse texto não está dizendo de uma forma espiritual de barulho, grito, baboseira toda que a gente vê por aí. A verdadeira adoração espiritual é do crente verdadeiro. Aquele que entende a sua condição em Cristo, a condição que ele vivia antes da conversão. As pessoas pegam esse texto para falar sobre barulho, grito, rodar, sair rodando no meio da igreja, pulando, babando. Não. O homem natural não entende as coisas espirituais. Então, naturalmente ele vai fazer só a vontade da carne, desejando as coisas da carne, pensando em coisas carnais, porque ele não foi vivo, não foi revivido espiritualmente. Então o ser humano natural é isso. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza também como os demais. E éramos por natureza também como os demais. Paulo olha assim, a nossa diferença é que nós fomos resgatados e vivificados por Cristo. Senão, nós andávamos iguais o restante da humanidade do mundo. Paulo olha para o ser humano e diz assim, não se engrandeça porque você foi revivido. Olhe para o que você fazia. Olhe para a misericórdia que Deus teve contigo. Olhe para aquilo que Deus fez por ti. E peça para que Deus faça com os outros. Paulo está lembrando a igreja, olha, nós éramos por natureza filhos da ira também. Nós tínhamos uma filiação com o pecado. Nós éramos filhos e escravos do pecado. Nós éramos filhos de Satanás naquele tempo. Segundo o príncipe desse mundo. Nós andávamos segundo o príncipe desse mundo. Nós vivíamos segundo o príncipe desse mundo, nós andávamos como ele, nós pensávamos como ele, nós fazíamos o que ele faz, somente pecado. Paulo vai dizer em Romanos que tudo que não provém da fé é pecado. O que não provém da fé é pecado. Pode um ser humano natural fazer algo que provém da fé? Não.
Ele está fazendo a vontade de quem? Do seu Senhor. Do seu Senhor é o pecado original. Satanás. Esse é o terrível estado da humanidade sem Cristo. Eu andava nesse estado. Todos nós andávamos nesse estado. Quando a gente para pensar e entendemos isso, a gente olha o quão grande foi Deus com nós. O quão bom e misericordioso foi Deus com nós. E a gente não pode dizer e não pode deixar de glorificar Deus pelo que Ele fez por nós. Eu olho para o meu estado antes de Cristo vir me dar vida. Eu olho para aquilo ali porque eu. Se não foi pela graça, e só pela graça somente, por mim não teria sido. Eu jamais estaria com a Bíblia na mão pregando o Evangelho, se não fosse pela graça dele, pelo chamado dele. E eu não pude dizer não, foi irresistível. Um momento foi quebrado a minha incredulidade, os grilhões foram arrebentados, meu coração de pedra foi transformado naquele momento. Eu olho para tudo isso e digo, glória a Deus por isso. Mas eu vivia exatamente. Quando as pessoas perguntarem qual é o estado natural dela, a gente já sabe qual o texto mostrar. Efésios 2, do 1 ao 3. Ah, mas eu sou um bom religioso, não interessa. Ah, mas eu tento guardar tudo certinho, não interessa. Eu vou aos cultos, eu tomo ceia. E Cristo onde está na sua vida? Você entende que o Cristo fez por ti? Você quer conhecer um crente verdadeiro? Pergunte para ele. Isso daí foi um dos textos, uma das frases que eu aprendi logo no início da minha caminhada com um irmão meu lá de São Gabriel, na igreja, no salão que ele congrega. Uma pergunta que abala o sistema do religioso, ele não sabe responder. Pergunta para ele como é que foi. Pede para ele descrever a salvação dele. Se ele não souber descrever a salvação dele, duvide da salvação dele. Se ele não souber do que ele foi salvo, duvide da salvação dele. Se ele não souber explicar o que Cristo fez por ele para salvá-lo, duvide da salvação dele. Todo cristão inevitavelmente sabe do que foi salvo, por quem foi salvo e para que foi salvo. Se ele não souber disso, ele não foi salvo. É uma pergunta que aterroriza os religiosos. Eu já perguntei para pastores isso e eles não souberam me responder. Não importa se tu nasceu judeu, não importa se tu nasceu dentro de uma igreja, pouco importa isso. Importa se você foi salvo, vivificado e entende do que, para que e por que foi salvo. Enquanto a gente não sabe disso, a gente não foi salvo. Então é necessário sabermos da má notícia para a gente falar da boa notícia. Paulo vai terminar, e eu quero encerrar aqui, dizendo: éramos por natureza filhos da ira. Nascemos debaixo dessa ira de Deus, por conta de estarmos mortos em delitos e pecados, fazendo a vontade da carne. Romanos 1 fala disso. Romanos 1, 18. Olha o que Paulo vai dizer. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Paulo está dizendo, o homem tem a capacidade, o homem natural, ele tem capacidade de perverter aquilo que Deus se mostra na sua criação. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversidão dos homens. Naturalmente, a ira de Deus está revelada sobre nós. Como nasce uma criancinha, um bebezinho, que a gente olha que coisa mais bonitinha. Deixa ele crescer daqui a alguns meses, aprender a caminhar e falar, para te ver o que vai se transformar aquele bebezinho lindo que a gente acha que é inocente. Ele vai se transformar, ele nasce como filho de Adão, ele vai crescer como filho de Adão e vai morrer como filho de Adão, se ele não entender a obra da cruz, se Cristo não vier até ele chamar. A gente muitas vezes diz que as crianças, inocente, não, inconsequente. Inocente não existe nenhum ser humano. Eles não têm consciência. Mas quando a gente olha para um bebê, a gente está olhando um filho de Adão. Por mais bonitinho que seja, engraçado que seja, a risada dele seja tão bonita, mas inocente não. É por isso que é necessário nós pregarmos o Evangelho.
Todos nascem debaixo da ira de Deus. É necessário. Esse é o estado do ser humano. Eu consigo tirar 3 aplicações aqui do texto. A primeira aplicação, tá? É necessário recebermos vida, mesmo a gente estando aparentemente vivo. Nós estamos vivos carnalmente, vivo para as coisas carnais, mortos para as coisas espirituais. Isso a gente aprende no verso 1. No verso 1, quando Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nascemos debaixo da ira de Deus, debaixo de delitos e pecados. O salmista vai dizer que eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Eu já nasci assim. Você não escolhe ser pecador, você não tem outra alternativa a não ser pecador. Não tem outra alternativa. Você nasce assim. Não existe liberdade da sua escravidão natural. É necessário recebermos essa vida e essa vida está em Cristo. Por isso, creia em Cristo e será salvo. Por isso que foi a mensagem dos apóstolos em Atos. Creia em Jesus e será salvo. Segunda aplicação que eu consigo tirar. O ser humano natural segue as paixões da carne e vive contra Deus, vivendo para os princípios desse mundo. O ser humano natural é assim. Isso a gente vê no versículo 2, diz: nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O termo atuar aqui, a palavra atua, é o mesmo em que Paulo vai descrever no verso 23. No verso, deixa eu ver aqui. Aqui. No verso 19, onde Paulo está descrevendo como Deus atuou em Cristo para ressuscitar ele dentre os mortos, o termo que o Paulo diz, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. A mesma palavra atua aqui é a mesma que Paulo usa para dizer o poder com que Deus ressuscitou Cristo, é a mesma palavra que ele atribui a Satanás, que diz que atua nos filhos da desobediência. Veja o tamanho desse poder que Satanás tem sobre os homens naturais. O mesmo poder que Deus exerceu em Cristo para fazer com que ele ressuscitasse dentre os mortos, é o mesmo poder que Satanás atua nos filhos da desobediência, ou seja, em todos os homens naturais que ainda não conheceram o Evangelho da graça do Cristo. É o mesmo termo grego. É o mesmo sentido que Paulo está dizendo. Assim como Deus ressuscitou Cristo, assim como Deus o Pai atuou operando eficazmente, ressuscitando Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que atua, é o mesmo poder que Satanás exerce sobre os filhos da ira, os filhos da desobediência. É o mesmo. Isso mostra e denota a servidão e a escravidão do homem. O homem natural tem um Deus com D minúsculo, que exerce grande poder sobre ele. Satanás. Terceira coisa, e agora a parte boa. Mas Deus vivifica para que a gente possa entender a nossa velha natureza. Deus nos vivifica. E a partir daí a gente consegue entender o quão depravado nós éramos, o quão mortos nós éramos. Entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira também como os demais. Mas a parte boa é que Deus vivifica. E quando Deus vivifica, a gente entende o versículo 3. Nós andávamos passado outrora. Nós andávamos como ele. Nós não éramos diferentes, nós não somos especiais nesse sentido, de que a gente é superior a eles. A gente andava igualzinho a eles.
Isso faz com que a gente deva pregar o Evangelho e entender o Evangelho e ver que a gente não é tão bonzinho como a gente acha que é. Nós temos um grande problema depois de crermos em Cristo. Nós viramos autossuficientes, autocondenatórios do pecado alheio e se esquecemos do local de onde nós viemos. E se a gente não cuidar, a gente passa momentaneamente por aqueles mesmos erros. Momentaneamente a gente pode cair de novo na lama. Spurgeon diz que ovelhas podem cair na lama, mas somente os porcos é que rolam nela. E eu concordo com essa frase. As ovelhas podem cair na lama do pecado, mas somente os porcos ficam se rolando nela. Ou seja, os impuros. Aqueles que foram purificados, as ovelhas, elas voltam. E a gente tem que cuidar para não cair. A gente tem que cuidar para não cair. Amém? Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma vez termos a oportunidade de expor a Tua Sagrada Escritura, Pai. E, Pai, estamos aqui glorificando o Teu Santo Nome, porque entendemos, Pai, de todo o nosso coração, a nossa situação espiritual. O quão malvado e maus nós somos, Pai. O quanto perverso, Pai. O quanto nós servíamos a nós mesmos e a Satanás sem saber, Pai. E quantas vezes nós deixamos de Te servir, Pai, para servir as vontades do nosso pensamento, da nossa carne. E éramos, por natureza, Pai, filhos da desobediência. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça salvadora, que sobreveio sobre nós, nos resgatando, nos tirando, Pai, do lamaçal que nós vivíamos. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Filho naquela cruz. E dizemos, Pai, declaramos que é só pela graça mediante a fé na obra do Teu Filho. Não é pelo esforço humano, não é pela religiosidade, não é por guarda de mandamentos, de sábado, de luas, de festa ou purificações. Mas somente pela graça. E somente pela graça. Porque se não for pela graça, já não é mais graça. Se for por obras, Pai, não é por graça. E a Tua cruz passa a ser meritória. Mas nós somos salvos pela graça e pelo mérito do Teu Filho. Somente por Ele. Reconhecemos a nossa, Pai, pecaminosidade. Glorificamos a Ti pela Tua salvação. No nome do Senhor Jesus. Amém.